Capítulo 12 – Verdugo e vítima. O rio transbordava. Aqui e ali, na crista espumosa da corrente pesada, boiavam animais mortos ou deslizavam toras e ramarias. Vazantes em torno davam expansão ao crescente lençol de massa barrenta. Famílias inteiras abandonavam casebres, sob a chuva, carregando aves espantadiças, quando não estivessem puxando algum cavalo magro. Quirino, o jovem barqueiro, que 26 anos de sol no sertão haviam enrijado de todo, ruminava plano sinistro. Não longe, em casinhola fortificada, vivia Licurgo, conhecido usuário das redondezas. Todos o sabiam proprietário de pequena fortuna a que montava guarda vigilante. Ninguém, no entanto, poderia avaliar-lhe a extensão, porque, sozinho envelhecera e sozinho atendia às próprias necessidades. O velho, dizia Quirino de si para consigo, será atingido na certa. É a primeira vez que surge uma cheia como esta. Agarrado aos próprios haveres, será levado de roldão. E se as águas devem acabar com tudo, por que não me beneficiar? O homem já passou dos 70. Morrerá a qualquer hora. Se não for hoje, será amanhã, depois de amanhã. E o dinheiro guardado? Não poderia servir para mim, que estou moço e com pleno direito ao futuro? O aguaceiro caía sempre, na tarde fria. O rapaz, hesitante, bateu à porta da choupana molhada. Seu Licurgo. Seu Licurgo. E, ante o rosto assombrado do velhinho que assomara à janela, informou: se o senhor não quer morrer, não demore. Mais um pouco de tempo e as águas chegarão. Todos os vizinhos já se foram. Não, não, resmungou o proprietário, moro aqui há muitos anos. Tenho confiança em Deus e no rio. Não sairei. Venho fazer-lhe um favor. Agradeço, mas não sairei. Tomado de criminoso impulso, o barqueiro empurrou a porta mal fechada e avançou sobre o velho, que procurou em vão reagir. Não me mate, assassino. A voz rouquenha, contudo, silenciou nos dedos robustos do jovem. Quirino largou para um lado o corpo amolecido, como traste inútil, arrebatou o pequeno molho de chaves do grande cinto e, em seguida, varejou todos os escaninhos. Gavetas abertas mostravam cédulas mofadas, moedas antigas e diamantes, sobretudo diamantes. Enceguecido de ambição, o moço recolhe quanto acha. A noite chuvosa descerra completa. Quirino toma os despojos da vítima num cobertor e, em minutos breves, o cadáver mergulha no rio. Logo após, volta à casa despovoada, recompõe o ambiente e afasta-se, enfim, carregando a fortuna. Passado algum tempo, o homicida não vê que uma sombra se lhe esgueira à retaguarda. É o espírito de Licurgo, que acompanha o tesouro. Pressionado pelo remorso, o barqueiro abandona a região e instala-se em grande cidade, com pequena casa comercial, e casa-se, procurando esquecer o próprio arrependimento, mas recebe o velho Licurgo, reencarnado, por seu primeiro filho. Capítulo 13 – A única dádiva. Conta-se que Simão Pedro estava cansado, depois de 20 dias junto do povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esqualidas, e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados, aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém, contudo. Por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas se a consciência te não acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto, injuriam-me. Dizem por aí que furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre os doentes chegados de Jope. Alegou alguém, inconsideradamente, que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviços na barca. Pedro, que deste aos necessitados nestes últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa.
As túnicas, da casa de Zobalã, o curtidor. Os mantos, da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. Os ungüentos, do lar de Zebedeu, que os fabrica. O trigo, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. E os peixes, da nossa pesca. Então Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos de um modo ou de outro os elementos que devamos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre, recorda então, que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou-o e disse apenas: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar em essência esse ou aquele patrimônio do mundo senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nos, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O apostolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Capítulo 14 – A resposta do benfeitor. Em plena reunião, Venâncio, o orientador espiritual, senhoreava o aparelho mediúnico e falava para a assembleia de 8 pessoas: é o culto do Evangelho, meus amigos. Precisamos de companheiros que se disponham a efetuá-lo no ambiente de nossos irmãos Silverini. A família recorre aos nossos préstimos e apelaremos por nossa vez, para a misericórdia do Senhor. O Evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. 5 jovens obsidiados. Imaginem-se vocês no lugar desses pais de coração aflito. A palavra da Boa Nova, porém, transformará o clima doméstico. Com o ensinamento de Jesus, os desencarnados menos felizes mostrar-se-ão tocados de remorso e os amigos que nos propomos socorrer encontrarão forças multiplicadas para a sustentação da paciência. Para isso, nós, os humildes trabalhadores espirituais, necessitamos das vozes e das mãos de vocês. Estimaremos assim, ouvi-los a respeito do assunto. Quem do grupo é capaz de ajudar-nos nesse cometimento? Basta estejamos na casa do Silverini, 2 horas por noite, 2 vezes por semana. Ninguém respondeu. Venâncio, contudo, voltou à carga, perguntando nominalmente: que me diz César? E César, o diretor da equipe, gaguejou: eu, meu amigo? Realmente não tenho qualidades. Sou um lobo em pele de ovelha. Estou aqui por acaso. Tenho um gênio rude, violento. Receio agravar a situação. E o curioso inquérito prosseguiu. E a senhora irmã Júlia? Decididamente, sou a última, respondeu a dama referida. Reconheço-me incapaz. Em casa, todos me dizem descontrolada, falastrona. E a senhora, irmã Nícia? Ora, Venâncio, temos em sua presença o carinho de um pai. No entanto, a sua bondade compreenderá. Sou mãe solteira. Você sabe que a doutrina espírita foi minha tábua de salvação, para que não descesse a muitos desatinos. Não tenho coragem de enfrentar. E a senhora, irmã Cláudia? Ainda sou uma obsidiada. Há momentos em que sinto enorme dificuldade para suportar a mim própria. Creio que minha cooperação apenas conseguiria piorar. E o nosso Lauro? O moço apontado tartamudeou triste. Quando vim para cá era fichado na polícia. Com a bênção de Deus, sou agora outro homem. Ainda assim, temo criar problemas. E a irmã Gina? Eu, Venâncio? Logo eu, disse a senhora que fora nomeada, também não posso. Sou um abismo de inferioridades e tentações. E o irmão Souza? Minha boa vontade é grande, afirmou o amigo chamado a testemunho. Contudo, sofri pesada falência no ano passado. Desde que fechei minha loja, tenho letras protestadas. De que jeito iria falar no Evangelho? Dou graças a Deus por não estar na cadeia. E você, irmão Ciro? Entretanto, o rapaz trazido a pronunciar-se, explicou: sou franco. Não passo de um animal. Sem o amparo de nossa reunião, estaria na sarjeta. O silêncio caiu pesado. Venâncio, após refletir alguns momentos, retomou a palavra e orou com inflexão de profunda tristeza, rogando a Jesus encorajamento ao trabalho. Havia, porém, tanta amargura na voz do amigo espiritual, que, ao término da petição, o dirigente da casa indagou, inquieto: ouça, Venâncio.
Está você agastado conosco? De modo algum, replicou o benfeitor. E acrescentou: cada um dá o que tem. Sei que experimentam grandes obstáculos. Mas se vocês estão aguardando asas de anjos para poderem auxiliar na terra, eu sou alma humana com necessidade de serviço, a fim de curar as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo, e eu, sinceramente, não posso esperar. E antes que os amigos, repentinamente despertos para a responsabilidade, conseguissem emitir novas opiniões, Venâncio despediu-se. Capítulo 15 – Posições. Há longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Um trazia o sinal da muleta em que se apoiara. Outro mostrava as marcas da coroa que lhe havia adornado a cabeça. Fariam prova de humildade para voltarem ao mundo ou seguirem além. Postos, um a um, na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo balão cativo. O segundo, no entanto, revelava grande leveza. Poderia viajar em demanda dos cimos. Inconformado, contudo, disse o primeiro: onde a justiça divina? Fui mendigo paupérrimo, enquanto ele. E indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez o vi no banquete ali alto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Conhecia a nudez, reparando-o sob manto dourado, quando seguia no triunfo. Vivi entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça, humilhado, em silêncio. Mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo: viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não lhe observaste o coração agoniado de dor, ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia, não lhe contemplaste as chagas de sofrimento moral, diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra. Entretanto, não sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desert-ar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o sensibilizado, e informou: agora, renascerás na terra e serás também rei. Capítulo 16 – A lição maior. Diante de milhares de espíritos deslumbrados, a preleção terminou. A Assembleia, constituída na maioria por entidades sofredoras da terra, estacara, em suspenso, no vasto recôncavo do espaço. Assombro, alegria, emoção. É que falara o grande cartaginês Aurélio Agostinho, venerado no cristianismo como figura das mais elevadas na história. Nimbado de intensa luminosidade, comovera ele a multidão, na categoria de emissário da esfera superior. Desencarnados de vários países cristãos ali se ajuntavam para ouvi-lo. Antigos, professores de Hipona e Tagasta, Madaura e Milão, experimentados em muitas reencarnações, partilhavam-lhe o séquito. Comentava-se em grupos diversos a sublime condição do orador. Diziam muitos amigos que o grande pregoeiro do Evangelho transcendera a humanidade terrestre, ao que outros respondiam sabê-lo na intimidade de gênios soberanos, integrados na evolução de outros sistemas e outras esferas. Guerreiros cuja mente se fatigava para anular a lembrança da espada, ricos empobrecidos de ouro e remediados de consolação, mulheres cansadas de mentira e almas numerosas, indolorido abatimento, haviam recebido a palavra da boa nova, qual se esta fosse um néctar divino. Todos os presentes exibiam singular metamorfose, como se a luz interior do coração se lhes estampasse no semblante transfigurado, entremostrando aspirações novas, dando a ideia de quem sacava ao futuro energias diferentes para a batalha da própria regeneração, e o pranto copioso, aqui e ali, destacava, de certo, votos íntimos, profundos. Preparava-se o orador à retirada, quando recebeu o toque de alguém, recém-vindo da terra.
Era um homem que ainda trazia as marcas de recente liberação do corpo físico. Fitando os olhos do mensageiro que o abençoava, caiu em reverência e rogou: Grande apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Dos 60 anos que vivi entre as criaturas humanas, 40 dediquei ao estudo de vossa vida. Procuro-vos, desde muito, com ardente afeição. Agora que vos encontro, peço recebais o testemunho de meu apreço, e permite, ó embaixador da bondade divina, algo vos pergunte na minha prece de respeitosa admiração. Alçado agora à munificência da altura, vós que desfrutais a convivência dos assessores do Cristo e que acompanhais a marcha de 15 séculos de cristianismo, assinalados desde a vossa conversão ao Evangelho, que revelação mais alta tendes hoje a proporcionar-nos? Vós que conheceis presentemente outros mundos, que devassais novos segredos cósmicos, que sabeis olhar com entendimento e compaixão para as nossas almas e que desempenhais, com honra, a função de arauto das eternas verdades, dizei-nos qual a lição que considerais a mais nobre, em vossa triunfante jornada de espírito. O antigo lidador cartaginês, sensibilizado, afagando a cabeça trêmula do companheiro que perguntava, respondeu, bondoso: meu filho, a mensagem maior em toda parte, como sempre, é a grandeza de Deus que envolve o universo. As constelações remotas estendem-lhe o poder. Os sóis que nos influenciam de perto proclamam-lhe o esplendor. Os mundos que conseguimos pisar demonstram-lhe a paternal solicitude. Flores e gotas d'água são notícias de seu infinito amor. Todos os fenômenos da vida dizem algo de sua glória oculta. No entanto, o ensinamento mais alto que recebi até agora, no âmago da consciência, é aquele de minha própria transformação. Contado entre os maiores devassos e criminosos da terra, pude entrar, pela abnegação de Jesus, Cristo, o fiador de nossas almas, em minha própria restauração, na trilha de serviço que continua a palmilhar. O consulente baixou o rosto, ante a humildade do mensageiro. E enquanto o grande mentor se afastava, cercado de amigos, a explicação ecoou, no imenso vale dos pecadores desencarnados, como sopro renovador de alegria e esperança. Capítulo 17 – Festas. Filipe Rimas renasceria com a missão de impulsionar a verdade. Prometera aos espíritos superiores acolher-lhes o ensinamento, dosá-la e distribuí-lo com a multidão. Várias vezes, antes do berço, visitou, em companhia de grandes instrutores, o local em que receberia a tarefa. E vira, de perto, a enorme cidade em que lhe soaria a palavra como trombeta do céu. Começaria o apostolado através do verbo fulgurante, e terminá-lo-ia com o lançamento de alguns livros em que os mensageiros divinos expressassem preciosa síntese da realidade maior. À face dos abençoados compromissos, Rimas nasceu e criou-se, iniciando o trabalho com geral admiração. Muito jovem ainda, falava arrebatando quem o ouvisse. Benfeitores invisíveis ocupavam-lhe a garganta, transformada então em tuba sublime, e o conceito edificante lhe jorrava da boca. Assemelhava-se, nesses instantes, a cascata de luz. Legiões de pessoas escutavam-no, emocionadas. Senhoras reconhecidas beijavam-lhe as mãos e companheiros respeitáveis abraçavam-no, comovidos. Todavia, os espíritos acomodados às sensações inferiores da existência física mostravam-se incomodados. As preleções de Simas mudavam a vida mental da maioria de quantos encarnados eles se haviam habituado a vampirizar. E perdiam ter agindo por sindicato de exploradores, reuniram-se em estudo. Como remover o embaraço? A princípio, improvisaram dificuldades. No entanto, as dificuldades como que lhe infundiam recursos novos. Simas orava e colhia forças. Invadiram-lhe, então, o reduto familiar. Inexplicavelmente, os irmãos lhe atiravam ironias em rosto. O missionário, contudo, cobrava energias na prece. Era como se vivesse ligado à esfera superior, à maneira de escafandrista do mundo espiritual, captando-lhe o sagrado oxigênio da inspiração. Os perseguidores sutis inventaram processos novos. Tentações variadas, cargas fluídicas em forma de dor, deserção de amigos, incompreensões, sarcasmos, prejuízos, mais amplas tricas domésticas. Mas Filipe continuava falando, palavra altissonante, reeducativa. E, como consequência, surgiam atitudes de conversão, intercâmbio de livros nobres,
renovações, vidas transfiguradas e lares reconstruídos. Reagruparam-se os adversários ferrenhos e, na assembleia, falou um deles mais experiente: o rapaz já cheirou dinheiro grande? E as respostas vieram: sim, sim, já foi experimentado em prazeres diversos, e mostrou-se indiferente. Lutas familiares, venceu as maiores, calúnias, aproveitou-as, fazendo-se herói. O técnico em assuntos da sombra pensou algum tempo e lembrou: festas. Já foi testado em homenagens pessoais? E o grupo todo: ainda não. Experimentem, disse o astuto opositor, pouquíssimos se livram. Começou para Simas uma época nova. Os amigos, como se animados de furor admirativo, passaram a requisitá-lo. Apoio e demonstrações de apreço por toda a parte. Era o homem das festas inaugurativas. Nada se fazia sem ele, em matéria de atas sociais. Vistoria inicial de templos espíritas comediantes, almoços de confraternizarão, reuniões comemorativas, viagens de longo curso para atender a convites honrosos, ágapes familiares, passeios no campo, preitos de ternura, recheados de flores. E Simas falava, comovendo. Aplausos e lágrimas, e explodiam novos convites, jantareis íntimos, conversações confidenciais, auditórios fiéis, amigos revezando-se em ofertas afáveis. Automóveis, aqui e ali, à disposição. Retratos a rodo, álbuns de viagens, recortes de jornais em que seu nome ganhara citação. Relatórios cordiais pela noite adentro, visitas intermináveis. E, com isso, a gula festiva. Onde Filipe estivesse, surgia a mesa. Lanches, sequilhos, viandas, licores. Muita gente do acento agudo cuito sabia de antemão. Rimas, chegando, comezainas à farta. Como complemento aos licores inofensivos, havia para o grupinho mais íntimo as bombas alcoólicas. Com alguns poucos anos, arrancado ao cultivo da reflexão e ao hábito salutar da leitura nobre, Simas era dono de conversação rotineira. Repetia casos, repisava conceitos sem refundi-los. De tanto aceitar homenagens enfeitadas por mãos quituteiras, acostumara-se ao prato grande. Fizera-se gastrônomo exigente. E, de certo, em razão da gordura excessiva, não mais aguentava servir os longos comentários edificantes. Nada além de 5 minutos. Cansava-se, dizia-se portador de várias moléstias, afirmava-se em provação. Antigos bajuladores não tinham, agora, mais tempo de cortejá-la. E, muito antes dos dias previstos para os livros reveladores, Simas, vencido, tornara-se um trapo de gente, viciado em comprimidos para dor de cabeça. Quando o vi, pela última vez, era um homem afônico, neurastênico. Rixava com a esposa. Clamava contra a gripe, contra a chuva, contra a umidade e contra o vento. E, não longe, 2 antigos adversários de sua missão, já fracassada, diziam, irônicos, entre si: que fazer para levantar Simas de novo? Façamos festas. Uma festa é o remédio ideal. E riam-se às escansaras. Capítulo 18 Diário de um Médium. Quando, por solicitação de amigos, penetramos o quarto de Alfredo Lúcio, para acudi-lo no processo de desencarnação, o diário que o tempo amarelecera estava aberto e podíamos ler, em trechos curtos, a história de sua experiência. 22 de outubro, nesta noite inesquecível de 22 de outubro de 1928, faço minha profissão de fé. Acompanhei reunião íntima no Centro Espírita Vicente de Paulo, na Rua Tavares Guerra, 74, aqui no Rio, e pude ouvir a palavra de minha mãe que eu supunha morta. Ela mesma falava-me pelo médium, como se estivéssemos em nossa casa do Meyer. Chorei muito. Estou transformado. Sou agora espírita. Peço a Deus me abençoe os votos solenes de trabalhar pela grande causa. 23 de outubro, tentei a mediunidade escrevente e consegui. Maravilhoso! A ideia me escorria da cabeça com a mesma rapidez com que a frase escrita me saía da mão. Recebi confortadora mensagem assinada por D. Amélia Hartley Antunes Maciel, a baronesa de Três Cerros, que foi companheira de infância de minha mãe. Aconselhou-me a aperfeiçoar a mediunidade, a fim de cooperar na evangelização do povo. Sim, obedecerei. 24 de outubro, procurei o confrade R.R.
Augusto Ramos, da diretoria do Vicente de Paulo, na Ponta do Caju, e falei-lhe de meus planos. Encorajou-me. Foi para mim valioso entendimento espiritual. Quero servir, servir. 25 de outubro, congreguei vários irmãos no centro, em animada conversação sobre os desastres morais. A imprensa está repleta de casos tristes. Suicídios, homicídios. Comentamos o imperativo da mediunidade apostólica. É acento agudo muito sofrimento nascido da ignorância. Deus de bondade infinita, darei minha vida pelo esclarecimento do a meus irmãos em humanidade. 26 de outubro, avistei-me hoje com o R.R. Leopoldo, Cirne e sua estimada esposa, na residência deles próprios. Foram amigos de De Amélia. Oramos. A baronesa comunicou-se, exortando-me ao cumprimento do dever. Convidou-me a estudos sérios. O senhor Circe falou-me, bondoso, quanto à necessidade do discernimento. 27 de outubro, continuo a trabalhar ativamente na psicografia. 10 de novembro, o presidente de nossa casa espírita ponderou comigo que é importante não acelerar o desenvolvimento mediúnico. Entretanto, não concordei. A ignorância e a dor esperam por mensagens do alto. Nas últimas 6 noites, recebi páginas e página, do espírito que se deu a conhecer como sendo Filon, de Atenas, desencarnado na Grécia Antiga. Disse-me que tenho grande missão a cumprir. 2 de dezembro é tanta gente a falar-me sobre estudo, que deixei de frequentar o centro. Preciso trabalhar, trabalhar. Filon está escrevendo 4 horas diariamente, por meu intermédio. Está preparando 2 livros, através de minhas faculdades. Sim, ele tem razão. O mundo espera, ansioso, a evidência do plano espiritual. 1º de janeiro, entrei no ano novo psicografando. 29 de janeiro, apresentei ao senhor Leopoldo Cirne os frutos de meu trabalho. 2 livros assinados pelo espírito de Filon. Um romance e um manual de meditações evangélicas. O senhor Cirne pediu-me procurá-lo na semana próxima. 5 de fevereiro, grande decepção. O senhor Leopoldo Cirne falou-me francamente. Admite que eu esteja ludibriado. Reconhece as minhas qualidades mediúnicas, mas pede que eu estude, afirmando que os livros de Filon são fracos. Acha que é cedo para eu pensar em publicação de livros, que devo amadurecer em conhecimento e experiência para colaborar seriamente com os bons espíritos. Despedi-me, desapontar. 6 de fevereiro, procurei o Dr. Guilom Ribeiro, da Federação Espírita Brasileira, que me recebeu, cortês, em sua própria casa. Entreguei 1 hora os meus originais mediúnicos, rogando opinião. 20 de fevereiro, voltei ao Dr. Guilom Ribeiro. Devolveu-me as mensagens, referindo-se, paternal, ao perigo das mistificações e à necessidade de critério, na apresentação de qualquer assunto espírita. Declarou que tenho promissora mediunidade, embora ainda muito verde, e asseverou que devo preparar-me à frente do futuro. Um rapaz, que se achava junto dele, falou em obsessão. Informou que um médium pode ser atacado, sem perceber, pela influência de espíritos inferiores, assim como planta suscetível de ser assaltada por pragas silenciosas. Compreendi claramente que o moço me considerava obsidiado. Uma ofensa. Saí revoltado. Começo a desiludir-me. 4 de abril, estou desolado. Ouvi hoje o Dr. Inácio Bittencourt, pela 4ª vez numa semana. Já tenho 4 novos livros do espírito de Filon, mas o Sr. Bittencourt, que os leu, está do contra. Recomendou-me estudo. Deu-me conselhos. Parece que o homenzinho quer entrar em minha vida. Falou-me em reforma íntima, como se eu fosse um criminoso em regeneração. 6 de abril, conversei com De Retilha, médium experiente, em casa de De Francisca de Souza, depois de reunião familiar. Parece que ela me viu na conta de uma pessoa irresponsável, pois ofereceu-me longa lista de instruções, explicando que preciso reajustar-me. E falou também na necessidade do estudo. 8 de abril, não aguento. Qualquer espírita que me encontra, ao invés de ajudar-me, só me fala em estudo e discernimento, em discernimento e estudo. Serei alguma criança? Arre com tanta ponderação. Se mediunidade é serviço em que devamos atender às exigências de todo mundo, não nasci para ser cachorro de ninguém. Todos os espíritas se julgam com direito de me advertir e reprovar. Sou um homem sensível.
Não posso mais. Via-se que o livro de notas fora abandonado por muitos anos. Entretanto, logo em seguida aos apontamentos mencionados, estava escrito em tinta fresca: 6 de setembro de 1959. O amado Jesus, quero abraçar agora a luz da mediunidade de que desertei, há mais de 30 anos. Quero cumprir a minha tarefa, Senhor. Perdoa-me o tempo perdido. Dá-me algum tempo mais. Preciso de mais tempo, Mestre. Socorre-me. Levanta-me as forças. Prometo servir à verdade durante o resto de minha vida. Mas o veículo orgânico de Alfredo Lúcio não conseguira esperar pela concessão, pois finda a nossa rápida leitura, mal tivemos tempo para ajudá-lo a sair do corpo, cujos olhos com gestos se fecharam pesadamente para o sono da morte.